arquiteta do colapso. O som que pôs fim ao casamento de Helena Alarcão não foi um tiro, nem um grito. Foi uma risada suave e feminina que tinia como gelo num copo de cristal, procedente de um lugar onde jamais deveria ter estado. Ela estava grávida de 7 meses, sentada na creche por acabar do seu sótão no Passeio da Castellana, a testar o novo intercomunicador de última geração que havia comprado como surpresa para o seu esposo. Mas o sinal a que se conectou acidentalmente não era o da creche. Era a câmara de segurança ao vivo do jato privado do seu esposo, o Gulfstream, para cujo interior ela havia ajudado a desenhar, e no sofá, de couro cor de creme, sob a suave iluminação ambiente que ela havia escolhido pessoalmente. O multimilionário Gonçalo Briones estava a entreter uma convidada cuja risada foi o prelúdio de um ato de traição tão profundo que não só destroçaria um casamento, mas desmantelaria todo um império. Helena Alarcão sempre soube que era uma anomalia no mundo dos Briones. Era filha de um professor de história e uma bibliotecária, uma mulher que encontrava mais beleza nas linhas limpas de um plano do que no brilho cegante de um colar de diamantes. Conheceu Gonçalo Briones numa gala de caridade a que assistiu como arquiteta júnior da firma que desenhava a nova ala de um museu. Ele ficou cativado pela sua tranquila inteligência e a paixão nos seus olhos quando falava de integridade estrutural e design sustentável. Ele era o herdeiro de ouro do Grupo Briones, um império global de bens imobiliários e investimento construído pelo seu impiedoso pai, Dom Ricardo Briones. Gonçalo era atraente, encantador e possuía uma confiança inata que provinha de uma vida completamente desprovida de carência ou consequência. O seu namoro foi um turbilhão de visitas de helicóptero a Marbella, visitas privadas a Christie's e jantares em Roma. A sua família, particularmente a sua mãe, Dona Carmo, estava educadamente horrorizada. Aos seus olhos, Helena era uma plebeia, um acessório bonito, mas em última análise inadequado para o seu apreciado herdeiro. Viram a sua maestria do design não como uma conquista, mas como um pequeno e pitoresco passatempo. O acordo pré-nupcial que lhe impuseram era mais grosso do que um guia telefônico, um documento desenhado para lhe lembrar com cada cláusula que ela era uma convidada no seu mundo, não uma sócia. Ela o assinou sem discutir, acreditando que o amor de Gonçalo era o único ativo que precisava. Durante 5 anos interpretou o seu papel, organizou jantares impecáveis, presidiu às galas de caridade corretas e aprendeu a sorrir perante a condescendência velada de Carmo e o seu círculo de cisnes sociais. Amava Gonçalo, ou pelo menos o homem que era quando estavam sozinhos, longe do peso esmagador do seu legado. Converteu-se na sua confidente tranquila, a única pessoa a quem podia mostrar uma pitada de vulnerabilidade. Ele estava obcecado com sair da sombra do seu pai e a sua obra-prima seria o projeto Fênix, um colossal desenvolvimento de uso misto e multimilionário na zona dos arranha-céus de Madrid. Seria o seu legado, um brilhante testemunho da sua visão. Helena, com o seu olho treinado, havia tentado fazer parte dele. Uma noite, há meses, ele estava a rever estudos geológicos para o local do Fênix. A composição do leito rochoso aqui é invulgar, havia comentado ela, olhando por cima do seu ombro. Tantas camadas intermédias de xisto e mármore, especialmente com a proximidade ao rio. Executaram os modelos de estabilidade de solo profundo. Os cálculos de capacidade de carga para a torre central poderiam ser otimistas.
Gonçalo deu-lhe um tapinha na mão com ar displicente, um gesto que provavelmente pensou que era afetuoso. Helena, querida, não te preocupes com isto. Temos os melhores engenheiros do mundo. Disseram que não é um problema, só requer um vazamento de fundações um pouco mais profundo. Está gerido. Ela viu o relatório que ele estava a olhar de uma firma chamada Geosoluções Avançadas. Viu a secção que haviam marcado como um achado de precaução menor. Menor não era uma palavra que os arquitetos gostassem de ouvir junto com a geologia, mas ela o deixou passar. Ele não queria uma sócia, queria uma esposa bonita e solidária, pelo que ela havia focado as suas energias criativas na sua vida, no seu filho, por nascer e na criação de um lar perfeito, o que a levou a este momento, o dia da revelação. Sexta-feira, 15 de agosto. Supunha-se que Gonçalo estivesse numa rápida viagem de negócios a Lisboa, um assunto de um dia para fechar um negócio. Supunha-se que voltaria tarde essa noite. Como surpresa, Helena havia instalado o novo sistema de segurança da creche antes do tempo. Era de primeira linha, capaz de se sincronizar com todos os seus outros dispositivos pessoais e domésticos através de um centro central. Ao configurar a aplicação no seu tablet, viu uma lista de sinais disponíveis: creche, sala, entrada do sótão e uma que não reconheceu, rotulada simplesmente como cabine EQ 700. Curiosa, pensando que era uma falha do sistema, tocou. A imagem que encheu o seu ecrã era nítida. Era o interior do seu jato. Inconfundível, Gonçalo estava ali, com a gravata afrouxada e um copo de uísque na mão. Não estava sozinho. Em frente a ele, aninhada no luxuoso couro, estava uma mulher que Helena reconheceu de imediato. Tatiana Ustinov, uma herdeira russa cuja família era tão notória quanto rica. Era um rosto habitual nas páginas sociais, conhecida pela sua beleza afiada e ambição ainda mais afiada. Ela e Gonçalo eram da mesma tribo, essa que Helena só podia visitar. Sentiu uma pedra fria cair no seu estômago. Talvez fosse uma reunião de negócios, uma muito informal. Ela silenciou o som da televisão que soava no fundo, a sua mão a tremer enquanto aumentava o volume no tablet. Ricardo estava a ficar impossível com o orçamento para a agulha, dizia Gonçalo com um murmúrio baixo. Não entende que a estética é tudo. O projeto Fênix tem que ser um monumento. Tatiana riu. O mesmo som que se converteria na banda sonora do fim do mundo de Helena. Querido, o teu pai só entende de influência e poder, só lhe mostra os números das pré-vendas estrangeiras e cederá. Ela estendeu as suas longas unhas lacadas, traçando a linha da sua mandíbula. Além disso, tens talentos mais persuasivos. Gonçalo se inclinou, capturando a sua mão e beijando a sua palma. Assim me convenceste a mim, não foi? Tatiana ronronou, a sua voz a descer a um sussurro íntimo. E depois de falar tanto da tua delicada, pequena e grávida esposa em casa... As palavras atingiram Helena como um golpe físico. Não conseguia respirar. Delicada, pequena e grávida esposa. A descrição era tão desdenhosa, tão absolutamente desrespeitosa. Era a forma como a sua mãe falava dela. Era a forma como todos a viam. Uma frágil incubadora para o próximo herdeiro Briones. Viu, congelada numa careta de horror, como Gonçalo se inclinava e beijava Tatiana. Não foi um beijo fugaz. Foi um beijo longo, lento e faminto, cheio de uma familiaridade que falava de meses, não de momentos. Ele não se dirigia a Lisboa. Os dados de localização do tablet para o sinal do G700 mostravam que estava estacionado num hangar privado perto de Barajas, sem ter descolado.
A mentira era tão descarada como a infidelidade. A reação da arquiteta. O mundo se inclinou. A pintura cinzenta suave das paredes da creche pareceu fechar-se sobre ela. O berço montado no canto, um símbolo da sua alegria mais profunda, agora parecia uma jaula. Cada risada partilhada, cada toque terno, cada promessa que Gonçalo havia feito, se repetiu na sua mente, agora contaminada e grotesca. Não só havia sido infiel, havia troçado dela, da sua condição e da vida que se supunha que estavam a construir. A havia reduzido a um obstáculo, uma coisa delicada que devia ser gerida enquanto ele vivia a sua vida real. O choque durou exatamente 90 segundos. Depois, algo dentro dela, algo forjado nos fogos competitivos da escola de arquitetura e endurecido por 5 anos de condescendência Briones, pôs-se em marcha. A dor estava ali, um vórtice a uivar no seu peito, mas foi imediatamente encapsulada numa bainha de raiva cristalina e gelada. Não chorou, não gritou. A sua mente, treinada para ver pontos de tensão e falhas estruturais, viu a sua vida inteira como um edifício defeituoso que precisava de ser demolido. Pôs-se de pé, com a mão protetoramente sobre o seu ventre inchado. Isto já não se tratava só dela. Tratava-se do menino que carregava, um menino que não seria criado num mundo de mentiras e desrespeito. Olhou para o tablet, para o homem que acreditava conhecer, e sentiu uma clareza estranha e aterrorizadora. Ele a via como delicada. Estava prestes a descobrir o quão errado estava. A casa Briones tinha um defeito fatal, e ela ia ser quem a deitaria abaixo. Helena moveu-se com a calma preternatural de um cirurgião antes de uma operação crítica. O furacão de emoções foi contido, canalizado em ação pura e metódica. Saiu da creche, fechando a porta suavemente atrás dela, como para proteger a divisão da contaminação do que estava para vir. Entrou no seu dormitório principal, um vasto espaço de tons apagados e janelões que davam para o Parque do Retiro. Era uma bela prisão e ela estava prestes a organizar a fuga mais audaz da sua história. Não fez uma mala. Isso é o que fazem as vítimas que fogem. Ela não era uma vítima, era uma executora. Em seu lugar, caminhou em direção à sua caixa forte privada, escondida atrás de uma pintura minimalista. Ingressou o código e recuperou os seus documentos pessoais, o seu passaporte, a sua certidão de nascimento original e um disco rígido. Este disco era o seu livro de contabilidade secreto, que continha cópias de cada documento que havia assinado relacionado com os Briones, incluído o infame pré-acordo, junto com os seus próprios registros financeiros e portfólios de arquitetura. Uma vida separada da que eles haviam curado para ela. Depois fez 2 chamadas telefônicas. A primeira foi para Sofia Gomes, a sua melhor amiga da universidade. Sofia era uma jornalista ferozmente leal e brilhantemente pragmática, que sempre havia visto os Briones com uma sã dose de suspeita. «Sofia», disse Helena com a voz uniforme e firme, sem trair o caos interior. «Preciso de um favor, um grande». «Helena, que se passa? Soas estranha». «Estou a deixar Gonçalo. Preciso de um lugar para desaparecer por um tempo, sem perguntas. Só uma chave e uma morada. Ninguém o sabe». Houve um silêncio. «Trato feito. O antigo apartamento do meu irmão, em Malazânia. Está em Singapura por 6 meses. Está vazio. Vejo-te lá numa hora. Helena, estás bem?» «Estarei», disse Helena, a certeza na sua própria voz a surpreendê-la. «Mando-te uma mensagem quando estiver a caminho». A segunda chamada foi para um número que o seu pai lhe havia dado há anos para um dia chuvoso. Era a linha direta da advogada Daniela Torres, uma lendária advogada de divórcios
conhecida nos círculos legais de Madrid como a Dama de Ferro. Era notória por desmantelar as fortunas de maridos arrogantes. Daniela Torres. A voz era enérgica, sem rodeios. Senhorita Torres, o meu nome é Helena Alarcão. O meu pai, o professor Roberto Alarcão, disse que devia ligar-lhe se alguma vez precisasse da melhor. Preciso da melhor. Houve uma breve pausa. Lembro-me do seu pai, um homem brilhante. Assumo que isto é sobre o Sr. Briones. É. Tenho provas irrefutáveis de infidelidade e engano financeiro. Abandonarei o meu lar conjugal dentro de 1 hora. Preciso de saber quais devem ser os meus primeiros movimentos. Não leve nada que possa ser interpretado como um ativo conjunto. Leve só os seus efeitos pessoais, documentos e qualquer presente que se lhe tenha dado antes do casamento. Apague o rastreio de localização no seu telefone. Não fale com o seu esposo nem com nenhum membro da sua família. Remeta-os todos a mim. Enviar-lhe-ei um acordo de retenção onde quer que vá. Reunir-nos-emos na segunda-feira de manhã. Senhora Alarcão, agarre-se forte. Obrigada, disse Helena e desligou. Com os seus preparativos feitos, se sentou no bordo da sua cama perfeitamente feita e pegou no seu telefone. Navegou até o número de contacto de Gonçalo. O seu polegar pairou sobre o botão de chamada. Este era o ponto de não retorno. Tomou uma respiração profunda e constante. Pôs a sua mão sobre o seu ventre e pressionou o botão. Tocou 2 vezes. Helena, olá, querida. A voz de Gonçalo era suave, informal. A voz de um homem sem nada a ocultar. Justo estava a pensar em ti. Má turbulência sobre Toledo. Podes crer? A mentira era tão natural que era quase impressionante. A voz de Helena estava desprovida de toda a calidez, tão plana e fria como uma folha de cristal. Sim, onde estás, Gonçalo? Ele duvidou por uma fração de segundo. Acabei de te dizer, doçura, sobre Toledo, a caminho de Lisboa. Por quê? Tudo está bem. Estou a olhar para uma transmissão ao vivo do G700, Gonçalo. Está estacionado em Barajas. E não está sozinho. Cumprimenta a Tatiana da minha parte. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Alargou-se por 5, depois 10 segundos. Helena podia imaginá-lo perfeitamente, o sangue a drenar do seu rosto, a encantadora fachada a rachar-se para revelar a mediocridade aterrorizada por baixo. Escutou um som sufocado, a sua mão a cobrir o receptor e um arquejo feminino, agudo. Tatiana! Helena, escuta-me! Gaguejou finalmente, a sua voz tensa pelo pânico. Não é o que parece. É um mal-entendido. Tatiana e eu estávamos só... Estávamos a discutir um negócio? Repetiu Helena, a sua voz a pingar escárnio. Assim chamas a ter a tua língua a meio da garganta dela? Foi negócio quando te referiste a mim como a tua delicada, pequena e grávida esposa. Outro silêncio sufocado. Estava preso, completa e totalmente. Querida, por favor, suplicou. A arrogância substituída por um tom de lamento desesperado que ela achou repulsivo. Deixa-me voltar para casa. Podemos falar disto. Podemos arranjar isto. Não faças nada precipitado. Pensa no bebê. Oh, estou, disse ela, e pela primeira vez uma pitada da sua fúria monumental rompeu o gelo. Não estou a pensar em nada mais do que neste bebê, pelo que esta é a última conversa que tu e eu teremos sem advogados presentes. Quê? Helena? Não sejas ridícula, exclamou, o seu medo agora convertido em raiva. A nossa vida, a nossa família... Não temos uma família, o interrompeu. Temos um acordo comercial que acaba de ser terminado. Quebraste todos os contratos falados e não falados. Considera isto o teu aviso oficial. Não podes divorciar-te de mim, quase riu.
um som histérico e incrédulo. Helena, esqueceste o pré-nupcial? Irás com quase nada? Estarás arruinada? Foi o seu último e fatal erro. A ameaça. A suposição de que o dinheiro era a única coisa que importava. A única arma no seu arsenal. Helena realmente sorriu. Uma curva fria e sombria dos seus lábios. Gonçalo, disse, a sua voz agora a descer a um quase sussurro, um tom de finalidade que o gelou até os ossos. Construíste a nossa vida sobre uma base de mentiras. Eu, por outro lado, sou uma arquiteta. Sei uma ou duas coisas sobre fundações, e sei que a tua está fatalmente defeituosa. Estás prestes a descobrir o que é, quando tudo o que construíste se desmorona à tua volta. Que o teu advogado ligue para Daniela Torres. Ela desligou. Não bloqueou o seu número. Simplesmente o silenciou. Aos poucos segundos começou a vibrar incessantemente. Gonçalo a ligar. Depois uma mensagem de texto. Depois outra. Depois uma chamada de Carmo Briones. Depois do seu pai, Ricardo. Ela os ignorou a todos, deslizando o telefone no seu bolso. Pôs-se de pé e lançou um último olhar ao opulento dormitório. Já não era o seu lar. Era um museu de um casamento morto. Com uma última respiração profunda, saiu, deixando as suas chaves sobre a consola de mármore no foyer. A pesada porta se fechou atrás dela, o som a ressoar como um martelo a cair sobre o fim de uma era. Helena Alarcão, a esposa do multimilionário, havia-se ido. Em seu lugar, uma mulher armada com um conhecimento terrível e uma vontade inquebrável. Saía para a noite de Madrid, pronta para ir para a guerra, a estratégia e o assalto corporativo. As primeiras 48 horas foram um borrão de adrenalina e logística. Sofia Gomes foi uma rocha, um turbilhão de eficiência tranquila, que abasteceu o apartamento de Malazanha com comida, vitaminas pré-natais e telefones descartáveis, criando um santuário onde Helena podia pensar. Os meios de comunicação, farejando uma história, já haviam começado a acampar fora do sótão do Passeio da Castelana. Gonçalo, fiel ao seu estilo, havia emitido um comunicado através de um publicista sobre a sua amada esposa a tomar um breve descanso privado antes do nascimento do seu filho. A hipocrisia era impressionante. Na segunda-feira de manhã, Helena chegou, vestida com simples calças pretas e uma blusa de seda que não traía a sua riqueza nem a sua gravidez, às oficinas de Torres e Associados. A firma ocupava um espaço elegante e minimalista num arranha-céus do centro de negócios Acta, exudando uma aura de custosa e letal competência. Daniela Torres era exatamente como sugeria a sua reputação. Com cerca de 50 e poucos anos, com olhos cinzentos afiados e um porte imponente, dominava a sala por detrás de uma vasta secretária de mogno. Escutou sem interrupção enquanto Helena expunha a história, a sua narrativa precisa e sem emoções. Apresentou uma pendrive que continha o vídeo gravado no ecrã do sinal de segurança do jato. O vídeo é condenatório, disse Daniela com a expressão indecifrável. É uma clara violação da cláusula de infidelidade. No entanto, os Briones lutarão. Dirão que foi um deslize momentâneo e tentarão enterrar-nos em litígios até que a senhora esteja exausta e em falência. O pré-nupcial é inquebrável, continuou, mostrando uma cópia do documento num grande ecrã. Essencialmente, limita o seu acordo a um pagamento único de 5 milhões de euros, mais a pensão de alimentos determinada pelo tribunal. Dar-lhe-ão isso só para que se vá tranquilamente. Não quero ir-me tranquilamente, declarou Helena com voz firme. E não me importo com os 5 milhões. É um insulto. Daniela levantou uma sobrancelha. Então o que quer, senhora Alarcão? Quero arruiná-lo,
disse Helena, as palavras cruas e brutais na tranquila oficina. Não emocionalmente, financeiramente. Quero desmantelar o projeto que mais lhe me importa, que a sua esposa ou o seu filho. Quero deitar abaixo o projeto Fênix. Pela primeira vez, Daniela Torres pareceu genuinamente intrigada. Inclinou-se para a frente, os seus olhos afiados a fixarem-se em Helena. Essa é uma ambição audaz. Como propõe fazer isso? Este era o momento. Helena abriu a sua pasta e tirou uma pasta grossa. Durante os últimos 2 dias, enquanto o mundo pensava que estava a chorar nas suas almofadas, ela havia estado a trabalhar. Havia recuperado os seus antigos inícios de sessão acadêmicos, acedido a bases de dados geológicas, cotejado arquivos de planificação urbana e utilizado o seu conhecimento de software de arquitetura para executar modelos preliminares. Gonçalo e o seu pai veem o local do Fênix como uma mina de ouro. Eu vejo-o como uma catástrofe à espera de acontecer. Começou. Abriu a pasta. O relatório das geossoluções avançadas que Gonçalo havia desconsiderado marcaram esta secção sobre a camada intermédia de xisto e mármore como um problema menor. Não o é. O tipo específico de xisto nesse local, o xisto de Sintra, é notoriamente imprevisível quando se submete ao tipo de perfuração de terra profunda e à imensa pressão concentrada que requer um arranha-céu super alto, especialmente quando está adjacente a uma linha de falha, por menor que seja, e saturado por água subterrânea. Passou páginas de gráficos, dados sísmicos e análises históricas do solo. A solução deles foi um vazamento de fundações mais profundo. Isso é como pôr um adesivo numa ferida aberta. Não aborda o problema central, o potencial de cisalhamento subsuperficial. Sob o imenso peso da torre central, especialmente durante períodos de fortes chuvas ou atividade sísmica menor, as camadas de mármore poderiam liquidificar-se efetivamente, fazendo com que o xisto de cima se mova. Os modelos que executei, mesmo com dados limitados, mostram um potencial de falha catastrófica das fundações, num prazo de 20 a 30 anos. O edifício não só se inclinará, poderia cortar os seus próprios pilares. Daniela guardou silêncio, o seu olhar fixo nos dados. Era advogada, não engenheira, mas entendia o risco. Isto é convincente, admitiu Daniela. Mas é a sua análise contra uma equipa de engenheiros de uma firma de primeiro nível, uma firma que Grupo Briones tem com um acordo de retenção multimilionário. Eles têm um interesse criado em dizer ao seu cliente o que quer ouvir, replicou Helena. Gonçalo está a apressá-lo, está a tomar atalhos para se manter num cronograma agressivo e impressionar o seu pai. É suficientemente arrogante como para acreditar que o dinheiro pode dobrar as leis da física. Assim, filtre isto para a imprensa, perguntou Daniela. Não, disse Helena de imediato. Me pintariam como uma esposa despeitada que lança acusações infundadas. Enterrariam o meu relatório sob uma montanha dos seus próprios peritos pagos. Não posso lutar contra ele na imprensa. Tenho que lutar contra ele no mercado. Tomou um respiro profundo. Há uma pessoa que odeia Dom Ricardo Briones mais do que ninguém nesta cidade. Dom Fernando Moniz. Dom Fernando Moniz era de dinheiro antigo, um investidor lendário e impiedoso que havia sido o principal rival de Ricardo Briones durante 4 décadas. A sua inimizade era tema de conversação no mundo financeiro. Moniz é um predador, advertiu Daniela. A devorará viva. Pode ser que sim, aceitou Helena, mas também é um pragmático e estou prestes a entregar-lhe a faca que finalmente pode destripar o seu maior inimigo. Não quero só expor o defeito no projeto Fênix, quero construir o seu substituto.
Tirou uma segunda pasta, mais fina. Continha uma proposta preliminar, com esboços e projeções financeiras. O terreno diretamente adjacente ao local do Fênix é um antigo depósito de envios abandonado. Tem estado atolado em disputas de zoneamento durante anos. Se alguém com suficiente influência pudesse eliminar a burocracia, é uma localização privilegiada. Mas, em vez de uma torre maciça de alto risco, constrói-se um desenvolvimento de uso misto mais inteligente e sustentável. Um campus verde com espaços residenciais, comerciais e públicos que se integra com a cidade em vez de a dominar. Seria mais seguro, mais rentável a longo prazo e poderia construir-se mais rápido. Se anunciarmos este projeto respaldado por alguém como Moniz e discretamente vendermos ações do Grupo Briones a curto prazo, utilizando os dados geológicos como a nossa justificação, o mercado ficará nervoso. Os investidores começarão a fazer perguntas. Os analistas independentes executarão os seus próprios estudos geológicos. A verdade sairá à luz não por mim, mas por eles, para quando a fundação do Fênix mostrar a sua primeira fissura de tensão, já seremos donos do futuro dessa zona. Daniela Torres reclinou-se na sua cadeira. Um sorriso lento e predador espalhou-se pelo seu rosto. Olhou para a mulher grávida sentada à sua frente, uma mulher que havia convertido o seu intelecto, a sua dor e o seu conhecimento íntimo da arrogância do seu inimigo numa arma. Não era só uma esposa despeitada, era uma rainha a planear um golpe de Estado. Senhora Alarcão, disse Daniela, a sua voz cheia de um novo respeito. Permita-me fazer uma chamada. Creio que o Sr. Moniz estará muito interessado em conhecer a arquiteta do desaparecimento do seu rival. A confrontação final e a vitória. A reunião com Dom Fernando Moniz teve lugar no silêncio catedralício da sala de leitura da Biblioteca Nacional de Portugal. O ar cheirava a papel velho e cera de limão. Moniz, um homem que parecia talhado em granito e impaciência, não ofereceu cumprimentos. Sentou-se em frente a Helena numa longa mesa de madeira escura, os seus olhos afiados a dissecá-la, à procura do mais pequeno indício de instabilidade emocional ou histeria feminina, fraquezas que não podia permitir-se. Durante uma hora completa e ininterrupta, escutou. Helena expôs o seu caso não como uma súplica, mas como uma proposta de negócio de ferro. Apresentou os dados geológicos, os seus modelos avançados de estresse estrutural e a fatal arrogância dos Briones que ela enquadrou como uma vulnerabilidade de mercado previsível. Nenhuma só vez mencionou o seu coração partido ou a traição de Gonçalo. Falou de análise de riscos, oportunidade de mercado e retorno do investimento. Quando terminou, ele guardou silêncio durante o que pareceu uma eternidade, o seu olhar inquebrável. Esta é uma afirmação extraordinária, senhorita Alarcão. Grunhiu a sua voz baixa e áspera. Está a pedir-me que trave uma guerra multimilionária contra Ricardo Briones, baseando-se na sua intuição arquitetônica e nas indiscrições românticas do seu filho. Não, senhor Moniz, corrigiu Helena, a sua voz firme e fria. Estou a pedir-lhe que confie na física, na ganância e em toda uma vida a observar o defeito fatal do seu rival, o seu ego. Ricardo Briones não pode e nunca admitirá que está errado. Quando for desafiado, não se retirará nem reavaliará. E dobrará a aposta, e é aí que o quebraremos. Empurrou uma segunda pasta mais fina sobre a mesa. Este é o projeto Âmbar, uma alternativa mais inteligente, segura e rentável. Isto não se trata só de destruir Fênix,
Trata-se de construir o seu substituto antes que sequer tenha a oportunidade de falhar. Moniz abriu a pasta, os seus olhos a varrerem as elegantes representações e as projeções financeiras impiedosamente eficientes. Viu tudo, a genialidade do design, a precisão da estratégia e o alcance puro e audaz da sua ambição. Viu a faca que ela lhe oferecia, perfeitamente moldada para caber entre as costelas de Ricardo Briones. Um sorriso lento e predador, o primeiro sinal de calor que havia visto nele, espalhou-se pelo seu rosto. E o seu preço por esta notável oportunidade? Perguntou, já sabendo que o pagaria. Não quero o seu dinheiro, Sr. Moniz. Quero um lugar na mesa, declarou. 10% de capital, controlo arquitetônico e operacional total, como CEO. Não só lhe estou a dar a arma, vou ser eu quem a empunhará. Ele olhou para ela e depois olhou para ela de verdade e não viu uma esposa despeitada, mas sim uma rainha a liderar um golpe de Estado. Estendeu uma mão grande e curtida pela mesa. Senhora Alarcão, disse, o sorriso convertendo-se numa gargalhada. Bem-vinda ao jogo. As semanas que se seguiram foram um borrão de caos controlado. Desenvolvimento. CEOs nasceu. Helena, agora grávida de 7 meses, moveu-se com a energia feroz de uma mulher com uma quantidade finita de tempo. Moniz limpou obstáculos políticos e financeiros com uma velocidade impressionante. O projeto Âmbar se anunciou num evento de imprensa elegante e muito publicitado. A reação pública dos Briones foi uma performance de desdém teatral. Ricardo Briones disse que era um movimento desesperado e patético. Gonçalo, numa entrevista, proferiu a frase que viria a atormentá-lo. O projeto Âmbar é um espetáculo secundário pitoresco e sem inspiração. A minha esposa, a minha ex-esposa, é uma mulher talentosa, mas é uma arquiteta, não uma developer. É uma triste e desesperada tentativa de seguir sendo relevante. A sua condescendência foi um presente. Ele a havia subestimado publicamente, enquadrando a batalha como uma luta entre uma mulher emocional e um homem poderoso. Era uma narrativa que Helena desmantelaria metodicamente, tijolo a tijolo. A guerra se travou em 2 frontes. O primeiro foi a terra e o aço. Helena era uma presença constante no local do âmbar, o seu ventre de grávida proeminente sob o seu capacete. O seu local era um modelo de ordem e tecnologia de vanguarda. Drones monitorizavam o progresso. Os registros de segurança eram impecáveis e a moral estava alta. Erigiu-se como um julgamento silencioso sobre o local do Fênix, do qual já haviam começado a filtrar-se rumores de caos, atalhos e crescentes tensões. O segundo fronte foi a sala de conferências das declarações. A equipa legal de Gonçalo, liderada pelo presunçoso licenciado Jorge Diniz, tentou quebrá-la, tentando pintá-la como uma caçadora de fortunas manipuladora. Não é certo, senhora Alarcão, que toda a sua companhia, todo este projeto Âmbar, não é mais do que um esquema elaborado e vingativo para danificar o homem que foi tão generoso com a senhora durante tantos anos? Licenciado Diniz, disse Helena, a sua voz tranquila e desprovida de malícia, olhando diretamente para Gonçalo. A generosidade do meu esposo foi uma jaula dourada. Não estou no negócio do rancor, estou no negócio de construir coisas que perdurem. As 2 semanas da sua data de parto, depois de uma sessão maratoniana para finalizar o financiamento da segunda etapa do Âmbar, Helena entrou em trabalho de parto. Deu à luz um menino saudável de 3 quilos. Na tranquilidade da divisão privada do hospital, embalou-o e chamou-o Nicolau. Ao olhar o seu rosto diminuto e perfeito,
sentiu como os últimos vestígios de fúria vingativa se derretiam, substituídos por um amor tão feroz e protetor que redefiniu toda a sua missão. Isto já não se tratava de deitar abaixo Gonçalo, se tratava de construir um mundo melhor, mais seguro e mais honesto para o seu filho. O colapso e a nova Lisboa. O primeiro dominó caiu não com um estrondo, mas com o peso tranquilo e autoritário de um relatório publicado. Helena estava numa reunião semanal de planificação quando uma discreta notificação iluminou o seu tablet. Posta em dúvida a assegurabilidade do projeto Fênix após um condenatório estudo geológico. Um relatório de uma pequena firma independente, contratada por um nervoso consórcio de seguradoras, havia se negado a assinar. O relatório citava uma instabilidade subsuperficial alarmante e uma alta probabilidade de cisalhamento das fundações a longo prazo. Exigiam uma paralisação total da construção e um redesenho que custaria centenas de milhões de euros. Uma onda de fria e limpa reivindicação a invadiu. Ela tinha tido razão. A física e a geologia haviam ditado o seu veredicto. A resposta dos Briones foi rápida e apoplética. Dom Ricardo, com o rosto coberto de raiva, deu uma conferência de imprensa televisionada, flanqueado por um Gonçalo sombrio, e denunciou o relatório como um ato de sabotagem corporativa orquestrado por nossos rivais. Com um rugido desafiante, anunciou que acelerava o cronograma de construção e garantia pessoalmente os bônus iniciais. Os abutres estão a rondar, cuspiu, mas a Casa Briones não é tão fácil de deitar abaixo. Enquanto eles gritavam ao mundo, Helena enviou uma única diretriz tranquila ao seu próprio gerente de projeto: manter todos os protocolos de segurança, sem pressas, construímo-lo bem ou não o construímos de todo. O fim chegou numa terça-feira chuvosa, no final da primavera. Sob uma imensa pressão do seu pai, Gonçalo havia ordenado que procedesse o vazamento principal das fundações para a torre central, apesar da chuva torrencial, um movimento imprudente que saturou o solo já instável. Justo depois das 3 da tarde, uma secção do enorme muro de escavação, incapaz de suportar a pressão do solo ensopado pela chuva e as vibrações dos caminhões de cimento, cedeu. Com um horrendo gemido de metal cortante e terra colapsando, milhares de toneladas de lama e material de escoramento deslizaram para o fosso de construção. Não foi o fracasso catastrófico da torre em si, mas foi a prova material da instabilidade do local. O efeito, no entanto, foi letal. Os inspetores da cidade invadiram o local, emitindo uma ordem de paralisação imediata e indefinida. Para o mercado, foi o sinal fatal final. As ações que já cambaleavam caíram numa queda livre e absoluta. Um importante banco de investimento europeu, assustado pelo desastre e a natureza agora não assegurável do projeto, exigiu a devolução do seu empréstimo. Era um margin call que o grupo Briones, sobrealavancado e com perdas de dinheiro, não podia cumprir. Numa só tarde brutal de negociação, 40% do valor do Império Briones se desvaneceu. Milhares de milhões de euros, décadas de legado, se evaporaram no éter. Do outro lado da cidade, os traders de Dom Fernando Muniz observaram o banho de sangue e começaram a fechar as suas posições curtas, executando uma das operações mais rentáveis da história da firma. O colapso do Fênix criou um vazio que o projeto Âmbar, agora visto como o único investimento viável, seguro e prestigioso, estava perfeitamente posicionado para preencher. A sua própria avaliação não só aumentou, como explodiu. Helena não estava a olhar o indicador de ações.
Estava na creche na qual uma vez se havia sentado enquanto o seu mundo se desmoronava. A divisão agora estava cheia de calor e vida. Estava a embalar Nicolau, a trautear uma suave canção de embalar, quando o seu telefone pessoal vibrou com um alerta de notícias que assinalaria o princípio do fim. Daniela Torres lhe enviou uma mensagem de texto. Verifica as notícias. Acabou. Uns dias depois, um mensageiro entregou um pacote final do escritório de Daniela. Dentro havia 2 envelopes. O primeiro era fino. Continha o cheque de liquidação do divórcio por 5 milhões de euros, a quantidade exata estipulada no pré-nupcial que Gonçalo havia brandido uma vez como uma ameaça. Sentia-se frágil, quase sem peso na sua mão. O segundo envelope era grosso e pesado. Continha a avaliação certificada do 3º trimestre da Desenvolvimento CEOs e um extrato da sua participação de 10%. Após o colapso do Fênix, a sua parte estava avaliada conservadoramente em 1,2 mil milhões de euros. Olhou os 2 documentos, um ao lado do outro. Um era o preço do seu silêncio, um insulto disfarçado de acordo. O outro era o fruto da sua voz, a sua visão, o seu trabalho implacável. Pegou numa caneta, endossou a parte traseira do cheque de 5 milhões de euros e o deslizou num novo envelope. Na manhã seguinte, enviou-o por correio sem endereço, de retorno a uma fundação, sem fins lucrativos, que fornecia serviços legais pro bono a mulheres e crianças que abandonavam lares abusivos. Foi a última peça de dinheiro Briones que tocaria. A sua riqueza não era deles para dar. A sua fortuna era sua, construída a partir das cinzas das suas mentiras. O novo horizonte. Uma escolha. Um ano passou. Cada dia pondo outra camada de terreno sólido sobre a linha de falha que uma vez havia dividido a vida de Helena. O projeto âmbar, uma vez um plano nascido da fúria, era agora uma célebre realidade de vidro e aço verde, um crescente testemunho do design sustentável no horizonte de Lisboa. Helena Alarcão era CEO, arquiteta e mãe, e usava cada chapéu com uma confiança tranquila e ganha. As notícias do contínuo declínio dos Briones lhe chegavam como um eco distante e desvanecido. Dom Ricardo havia sido destituído sem cerimônias da sua própria junta diretiva. Gonçalo estava preso num purgatório de litígios civis por parte de investidores furiosos do Fênix. O licenciado Jorge Diniz e ele eram agora párias. Ela o viu pela última vez numa terça-feira cinzenta de novembro. Uma chuva fria e repentina havia começado a cair, e ela se refugiou num pequeno e modesto café no bairro da Graça para escapar ao aguaceiro. E ali estava ele, sentado sozinho num canto, a olhar uma chávena de cerâmica com ambas as mãos envoltas à volta dela, como se procurasse calor. Por um segundo desorientador, ela não o reconheceu. Era só um homem esvaziado e esgotado, a nadar num fato que estava bem feito, mas que agora lhe pendia um tamanho demasiado grande para a sua diminuída presença. Depois os seus olhos se levantaram, perscrutando a sala com uma languidez surda, e se encontraram com os seus. A sacudida do reconhecimento foi instantânea, uma faísca fria, mas o pânico e o medo que uma vez inspirou o seu rosto haviam desaparecido. Tudo o que viu foi a ruína. Ele a olhou e o seu rosto passou por um ciclo de uma década de emoções, nuns poucos segundos. Um flash da sua antiga raiva reflexiva, seguido pelo profundo peso esmagador do arrependimento. E, finalmente, um olhar de assombro cru e desconcertado. Ele a estava a olhar não como a esposa que havia traído, mas como a força da natureza que havia desmantelado o seu universo. Helena ficou paralisada por um momento.
Ela poderia ter se virado e ido embora, poderia ter se aproximado, poderia ter dito qualquer uma das milhares de coisas ferinas que uma vez havia ensaiado na escuridão da noite. Em seu lugar, sentiu uma calma estranha e absoluta pousar sobre ela. A raiva que a havia impulsionado, a dor que quase a partiu, tudo se havia ido. Em seu lugar não havia um vazio, mas sim uma paz profunda e inamovível. O homem no canto não era o seu grande inimigo. Era simplesmente um estranho, um fantasma de uma vida que já não lhe pertencia. Ela lhe deu um aceno lento, quase imperceptível, não de perdão, mas de reconhecimento, um fecho final de um capítulo. Depois se virou, caminhou em direção ao balcão e pediu o seu café com leite. Não olhou para trás enquanto esperava. Quando o seu café esteve pronto, pagou e saiu de novo para a chuva, a campainha da porta a marcar a sua saída, tão silenciosamente como havia marcado a sua entrada. Ele não havia merecido uma mudança no seu dia, nem sequer por um minuto. A sua vitória apercebeu-se enquanto caminhava pela movimentada rua da cidade, nunca foi sobre a ruína dele, foi sobre a sua própria criação. Gonçalo e o seu pai haviam construído um império sobre uma base defeituosa de arrogância e engano, e havia se desmoronado sob o seu próprio peso. Ela havia pegado nos escombros da sua vida e os havia utilizado como alicerce para algo forte, honesto e duradouro. Essa noite se parou com Nicolau na plataforma de observação da recém-inaugurada Torre Âmbar. A chuva havia passado e a cidade brilhava debaixo deles, uma galáxia de luzes infinitas. Nicolau, a sua pequena mão envolvida com segurança na dela, apontou com um dedo gordinho para a metrópole. Olhando essa vista impressionante, uma vista que ela havia ganho com a sua mente e a sua vontade, Helena entendeu a verdade da sua viagem. Não só havia escapado da jaula dourada, como havia redesenhado o mundo à sua volta, criando um novo horizonte nos seus próprios termos. O peso da vingança havia se dissolvido, deixando um vazio que agora se enchia com o pulso do poder. A sua fortuna era colossal, a sua influência palpável. Havia derrotado os Briones e havia superado o destino que lhe haviam imposto. Mas o topo era silencioso e as vistas, se bem que gloriosas, não ofereciam instruções para o futuro. Do outro lado do vidro, as luzes dos arranha-céus se estendiam até o infinito, e nessa extensão, Helena se perguntou: o que se faz com um mundo que conquistaste antes dos 40? O seu olhar regressou ao diminuto perfil de Nicolau, e depois ao horizonte escuro onde a terra se encontrava com o céu. A batalha de Grupo Briones havia terminado, mas a guerra para construir um legado significativo, um legado digno da força que havia descoberto, apenas começava. Dom Fernando Moniz a havia chamado. Precisava que pusesse o seu olhar em Londres, em Paris, em Nova York. Queria que convertesse Desenvolvimento Zeus, o novo nome da sua holding, num verdadeiro império global, um rival para os antigos titãs de Wall Street. A oferta de poder ilimitado estava ali, brilhante e tentadora, mas na tranquilidade dessa noite, enquanto o seu filho se aninhava contra ela, Helena Alarcão não sentia o impulso de demolir, mas sim o de nutrir. Perguntou-se se poderia construir algo que fosse mais do que um simples monumento ao triunfo. Poderia esta nova vida, esta nova Helena, encontrar um design onde o trabalho e o amor, o poder e a paz pudessem finalmente coexistir? Ela não respondeu à chamada de Moniz, simplesmente apertou a mão de Nicolau, sentindo o seu calor, e observou como a luz de uma estrela cadente se desvanecia sobre o horizonte de Lisboa. A sua história estava longe de terminar.
Ainda não tinha o plano para o que viria. O futuro estava aberto, tão vasto e inexplorado como a noite que se estendia diante dela.